Eu costumo brincar que quando o Papa visitar o Brasil, vai canonizar ela. Ela vai ter estátua em alguma igreja como santa. Mas brincadeiras à parte, voltou aqui? Voltou? Eu queria agradecer. O primeiro contato foi do nosso pastor Leandro ali, o aspirante Leandro. Depois ele passou para a irmã Graziele. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu costumo agradecer no início porque a gente não programa, a gente pensa como vai ser o final, mas Deus que define como vai ser o final. Então, para eu não sair como um ingrato que não agradeceu, eu agradeço no início, tá bom? Tive o prazer de conhecer o pastor Pedro ali fora, uma simpatia. Pastor Pedro, obrigado pela sua simpatia, pela sua recepção. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Começamos a contar casa, eu gosto de contar casa, ele também gosta, então a gente... O irmão Nivaldo ali, rapaz, conterrâneo dos meus pais, dos meus pais não, da minha mãe. Fui falar da água mineral com gás, água mineral de fonte, não é da água mineral na garrafinha, não. Aí ele falou, eu também já vi, lá na Águas de Solu. Eu falei, foi aonde minha mãe foi criada, Águas de Solu. Depois, se você puder pesquisar no Google, você vai ver que em Pádua tem um parque nacional, um parque municipal lá, onde é chamado de Águas de Solu. É uma água mineral que ela é gasosa. Tem a fonte lá, uma fonte centenária. Hoje a fonte, irmão Nivaldo, ela não mais jorra. Agora é só via poço, né? Via bomba. Tem que ligar a bomba, mas ainda é gasosa a água ainda. Então estou muito feliz de estar aqui, falar sobre família. A irmã que estava aqui ministrando louvor, ela falou que é muito triste quando ouve alguém dizer que eu tenho que ir para casa. E realmente, irmãos, é triste a gente ver isso, porque quando eu saio do trabalho, as pessoas falam assim, vamos comer uma pizza, fazer um negócio. Eu falei, não, rapaz, eu tenho que chegar em casa primeiro. Se eu não passar em casa, eu acho que eu não desliguei do trabalho, então eu tenho que entrar em casa primeiro. Mesmo que eu nem troque de roupa, mas eu tenho que passar em casa, ver minha família, porque eu não gosto de sair do trabalho e parar em lugar para lanchar. Não que eu não tenha amizade com as pessoas que trabalham comigo, mas eu acho que em casa a gente está mais aconchegante. Eu sou muito caseiro. Para a gente começar aqui, a formação da família, queridos. Portanto, deixará o varão, ou na sua versão aí o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto que a gente encontra em Gênesis 2:24. Antes da gente começar aqui, deixa eu pedir um favor para a igreja. Levanta a sua mão direita assim para mim, por favor. A igreja. Agora levanta assim, ó. Você viu que coisa interessante? Quando eu pedi a primeira vez, todo mundo levantou até aqui. Na segunda vez, todo mundo fez o melhor. Toda vez que alguém te pedir para fazer alguma coisa pela sua família, faça sempre o melhor. Levanta, vai ao máximo que você pode, o máximo que você puder alcançar. É para a sua família, é para a família. Então você vai sempre lá no máximo que você puder. Amém, queridos? Então esse texto de Gênesis diz que o homem vai deixar pai e mãe e eles vão formar uma família. A formação da família, os mais antigos, e não quero dizer que é unanimidade, mas lá quando eu era criança, e já tem bastante tempo, os mais antigos diziam assim, quando a gente via um casal bem assim, recente de casamento, os antigos falavam assim, vocês precisam ter filhos logo para completar a família. Vocês têm que ter filhos, senão a família de vocês vai estar incompleta. Irmãos, a família é formada aqui, segundo a Bíblia. Então aquele casal que casou, o homem deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher e casou ali, já é formada uma família. Por mais que a gente tenha muita coisa, muitos valores dos nossos pais, dos nossos avós, mas é uma compreensão deles e eu não estou fazendo crítica a quem fez quem fazia esse tipo de comentário. Mas bem verdade é que o homem, quando se une à sua mulher, ele se torna uma só carne e ali forma uma família. Aí sim, a gente tem a formação de uma família. Essa é a origem da família. Não tem, como eu posso dizer, não tem, tá incompleta, não tem isso, não tem aquilo. E os filhos virão sim. A gente vai chegar mais na frente na parte dos filhos e perceberemos que os filhos vão vir, que os filhos fazem parte sim da família. Mas a constituição da família, e é duro dizer para isso,
Tem algum pai aqui que o filho também congrega aqui, está aqui? O senhor está aqui, o filho do senhor congrega aqui também, está aqui. Ele já é casado? Não. Não. Então, só para a gente exemplificar, o nome do irmão é Leandro. O irmão Leandro, o seu nome é Pedro. Olha só, o irmão Leandro, o nome da sua esposa, perdão, Bruna. Então, quando o irmão Leandro se juntou com a Bruna e se casou, eles formaram uma família. O Pedro é fruto dessa união. Só que é uma união, e essa formação dessa família, ela tem um ciclo. Porque quando o Leandro casou com a Bruna, o que aconteceu? Ele deixou pai e mãe e se uniu a Bruna. Formaram uma outra família. Os pais sempre vão ser honrados, sempre vão ser respeitados, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas vai chegar um tempo que o Pedro vai encontrar a varoa dele, vai deixar pai e mãe, vai se unir e vão formar uma nova família. Isso é um ciclo da humanidade. E isso não é um ciclo criado por nós, queridos, é um ciclo criado por Deus. Então, Gênesis 2:24, ele resume muito para a gente a formação de uma família. Então, por mais que seja doloroso para a gente ouvir isso, os seus pais estão aqui? Não. Mas os pais de Leandro e Bruna passaram a ser familiares, passaram a ser parentes, não perderam nenhum valor, gente, não pense isso. Mas é porque agora ele deixou de ser filho de um sacerdote para passar a ser um sacerdote de um lar. As responsabilidades que outrora ele via recair sobre os ombros dos pais dele, agora sobre os ombros do pai dele, agora recai sobre os ombros dele. Então ele teve a fase dele de aprender lá com os pais, de ver com o pai, de conviver com o pai. Agora a responsabilidade é dele. Passa para o segundo, por favor. É o Pedrão que está passando mesmo? Oh, Deus abençoe. Gênesis 1:28 e Gênesis 9:1. Os filhos são herança. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, é o Salmo 127, no verso 3. Se nós olharmos para esses textos de Gênesis, que aqui estão descritos ali, Gênesis 1, ali em cima, e Gênesis 9, o texto está dizendo para que crescer e multiplicar, que a gente tem que crescer e multiplicar. Então aqui no casal que nós pegamos aqui na família que nós pegamos para exemplo, eles multiplicaram ali. Pode multiplicar, não precisa multiplicar tanto não, tá, gente? As pessoas falam, antigamente tinham-se mais filhos, mas é uma ordem, é uma consciência, que é algo que está na nossa, no que Cristo, no que Deus falou, porque assim, quando Deus cria Adão e Eva, se eles só tivessem um filho, né, as coisas, então a população vai chegando num nível que não precisa multiplicar tanto. Por isso que os antigos, quando a população do Brasil era bem menor, a população mundial era bem menor, as pessoas tinham mais filhos, porque tem que chegar num número razoável ali, um número aceitável. Mas aí quando a gente olha para os filhos serem herança, e esse texto está dizendo isso, quando a ordem é dita a Adão para ele crescer, multiplicar, é dita a nós também, respectivamente. E não só, irmãos, tem pais de filhos biológicos e tem pais de filhos adotivos. Então, quando você é pai e você recebeu o seu filho como herança. Nós conhecemos pessoas que adotam filhos porque não puderam ter filhos biologicamente, mas a gente também conhece pessoas que tiveram filhos biológicos e mesmo assim sentiram o prazer, o desejo de adotar outras crianças. Então, assim, isso é ser família, isso é ser filho e isso é receber do Senhor como herança. Agora, se a gente recebeu do Senhor como herança, quando a gente recebe uma herança, como que funciona a herança? A gente recebe um bem, algo de valor, de alguém que constituiu aquilo, que conquistou aquilo. Ou seja, não fomos nós que produzimos a nossa herança. Se nós olharmos para isso, quando a gente, o seu fulano faleceu e deixou uma casa para cada filho. Quem que deixou a casa? O seu fulano. Os filhos receberam aquele bem.
mas não construíram. Então, quando o texto bíblico diz que nós recebemos do Senhor como herança os filhos, é porque eles também não é na nossa origem, eles têm origem no Senhor. Então, logo que eles têm origem no Senhor, eles também não são nossos, porque vai chegar o tempo que eles vão continuar o ciclo. Então, olha que coisa interessante, olha como é que família é uma coisa super interessante. Antes de nós continuarmos, eu quero citar um texto bíblico que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu gosto muito de citar esse texto antes. Por que eu gosto de citar esse texto? Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa aqui que você talvez tenha cometido na sua família, e você pode se sentir assim, eu cometi esse erro, mas Deus ele não leva em conta o tempo que você não conhecia. Ele só faz uma coisa, pastor Pedro, ele fala assim, mas eu chamo a todos os homens, ou seja, homem e mulher, ele está falando para o ser humano no modo geral, e ele diz assim, eu chamo a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Então, uma vez que a gente aprende que a gente estava cometendo ou não alguma coisa errada, a gente aprende aquilo, se é certo ou se é errado, a gente tem essa consciência. Então, o que o texto bíblico diz? Que a partir daquele momento que a gente tem a consciência que isso é certo ou errado, a gente não deve fazer mais quando for errado. Amém, queridos? Então, se eu, porventura, falar alguma coisa aqui que você tenha cometido, que você tenha feito, não se sinta mal por isso e não fique chateado comigo por isso. Mas saiba que Deus ele não leva em conta o tempo que você não conhecia. Amém, queridos? Pode passar, por favor, Pedrão. Já fiquei até íntimo dele, viu? Chamei de Pedrão e tudo. Falamos isso agora, eu antecipei, né? Herança é quando passamos a possuir algo que não era nosso em sua origem. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Salmo 127, 4. Então, se não é nosso, e um dia passaremos adiante, nos resta saber como que vamos passar essas heranças, essas flechas adiante. Porque quem já brincou de tiro ao alvo aqui? Eu já brinquei muito com a tiradeira, né? De tiro ao alvo. Eu morava lá em Xerém, tinha um rio onde eu morava lá, minha mãe mora até hoje, o rio Capivari. Então a gente ia do outro lado do rio, colocava uma lata, ia para outra margem e ficava com a tiradeira para ver quem acertava a lata. E isso era brincadeira de criança. Eu não matava passarinho, não, eu só brincava de acertar a lata. Mas aí, como que a gente vai passar à frente esses nossos filhos? Como que a gente vai gerar? Porque nós somos família. E os filhos, eu já fiz arco e flecha, não sei se você já fez. A gente brincava lá, pegava uma cordinha, fazia ali. Só que a flecha, quando você vai ver um flecheiro, quando você vai ver uma pessoa que tem até competição olímpica de arco e flecha, né? Então eles têm toda uma forma de produzir a flecha, o jeito certinho para que ela consiga ir sem variações, né? Para ela conseguir ir direto ao alvo. Então isso é o que a gente está, como que a gente está polindo, como que a gente está moldando os nossos filhos, como que a gente vai soltar os nossos filhos. Para que alvo nós vamos lançar os nossos filhos, gente? Nós, como pais, nós temos essa missão de como vamos soltar os nossos filhos. E talvez você tenha, o seu filho talvez esteja um pouco mais afastado de Cristo, não fique triste com isso não. Os valores que você preservou, que você ensinou, esses valores vão fazer... O Espírito Santo, através desses valores, um dia vai fazer a obra completa na vida de cada um. Amém? Mas não é para você ficar triste, mas como que nós vamos soltar os nossos filhos? A que alvo nós estamos lançando? Irmãos, me permitem isso, eu não estou fazendo crítica. Mas é muito comum conversarmos hoje com alguns pais, meu amigo Robson, e a gente fala assim, o que você sonha para o seu filho? Eu sonho que meu filho seja médico. Eu sonho que meu filho seja jogador de futebol. Eu sonho que meu filho seja advogado, seja juiz. A gente sempre pensa em algo visto pela sociedade como algo de sucesso, que é promissor, que tem as melhores remunerações. E querido, se nós fizermos uma pesquisa às vezes assim, aspirante Leandro, pastor Pedro, eu costumo chamar os aspirantes de pastor também. Então assim, não fica bravo se eu chamar o aspirante Leandro de pastor não. É porque eu acho que já começa, né? Já começa a se acostumar. Mas o que acontece? A gente, às vezes, se a gente for fazer talvez uma pesquisa na igreja, as pessoas estão preocupadas em que os filhos sejam bem formados nessa forma.
eu quero que meu filho seja um doutor, seja isso. Não estou criticando quem deseja isso, mas o primeiro desejo que nós precisamos ter para os nossos filhos é que eles sejam homens e mulheres de Deus, que eles preservem os valores cristãos. Então, independente da função que ele exercer na sociedade, sendo servos de Deus, eles serão bem-sucedidos, querido. Porque, pasmem, as pessoas pensam que ser bem-sucedido é ter aqueles carrões bonitos que a gente passa, e às vezes a gente tem que pesquisar na internet para ver o nome do carro, para ver que carro que é aquele. Gente, que carro é isso? Mas na verdade, ser bem-sucedido, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Para mim, aí eu não sou dono da verdade, e vocês têm pastor. Talvez vocês possam, pastor, você acha que ele estava certo? O que você acha disso? Para mim, ser bem-sucedido é naquele grande dia, os nossos ouvidos poderem ouvir o som da trombeta, queridos. Isso é ser bem-sucedido. Então, quando a gente solta os nossos filhos como flechas, o alvo dos nossos filhos tem sempre que ser um. Quando a gente fala em alvo, a gente pensa naquele negocinho, né? Cheio de círculozinho de duas cores, até chegar no meizinho ali, né? Mas o alvo que nós temos que lançar, as flechas que são os nossos filhos, esse alvo se chama Jesus Cristo. Esse é o alvo que nós temos que lançar aos nossos filhos. Então, a partir do ponto em que seus filhos, os nossos filhos, alcançarem um alvo que é Cristo, aí sim a gente vai ter alcançado sucesso. Aí sim nós vamos ter tido êxito na nossa missão, que é cuidar dessas heranças que recebemos. A gente vê muito por aí pessoas falando assim: o rapaz recebeu lá, o pai deixou lá bens para os filhos e os filhos torraram tudo. Talvez você já tenha ouvido ou visto alguma história desse jeito. O pai lutou a vida toda para deixar um conforto melhor para os filhos, e os filhos, quando assumem aqueles bens, acabam com tudo. Não cuidaram bem da herança. Nós recebemos de Cristo, do Senhor, os filhos como herança. Temos que cuidar bem dessa herança, para que depois nós não sejamos apontados da seguinte forma: não cuidou bem da herança que recebeu do Senhor. Então, que nossos filhos sejam bem-sucedidos naquilo que eles se propuserem a fazer. Mas primeiro, antes de tudo, que eles sejam lançados no alvo que é Cristo. Amém, queridos? Pode passar, por favor. Atribuições. Isso é sensacional, querido. Marido. Quais são as atribuições do marido? A gente está falando de família. Nós falamos da formação, nós falamos das heranças, que são os filhos, e agora nós vamos falar das atribuições. Atribuição do marido. Efésios 5 ali, 23, Efésios 5, 25, eles vão falar sobre o marido ser o cabeça. O apóstolo Paulo está falando sobre o marido ser o cabeça. E hoje nós vemos um movimento, irmã Graziele, de pessoas na sociedade falando que a mulher não tem que se sujeitar ao marido. Essa sujeição não é algo imposto pelo homem. Percebamos que no Éden, quando Eva come o fruto, a gente consegue extrair algumas lições dessa passagem. A primeira lição é que quando Deus vem no Éden, vai até o Éden, vai até o Éden, para conversar, ele procura por Adão. Quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, a Bíblia não diz que entrou por uma mulher, diz que entrou por um homem. Então percebam bem que a responsabilidade sacerdotal está sobre os ombros dos homens. A figura paterna, a figura do sacerdote no lar, ela tem uma importância gigantesca. Se você quiser pontuar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, querido? Se você quiser comentar, pastor, os presbíteros, qualquer pessoa, irmã Graziele, quiser interromper, é uma palestra, então vocês podem interagir comigo, por favor, tá bom? Fiquem à vontade. Quem interagir e falar algo para contribuir, o Pedro depois vai comprar um doce e vai dar o doce para a pessoa que interagir. Então, eu só estou falando para vocês ficarem bem à vontade para vocês interagir. Então, qual é o papel do marido? O texto de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo para o marido assim, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Está dizendo para a mulher, sede submissa ao seu marido. Está dizendo para o filho, não,
E o interessante é que ele fala para o filho sobre o mandamento e que tem promessa. Aos filhos, e somos todos filhos também, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra, para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito, para que você conquiste, você tem que honrar os seus pais. Então lembra quando eu falei lá no início, na origem, que o nosso irmão Leandro ia deixar o pai e mãe, mas nunca deixaria de honrar, é por conta de princípio bíblico. Então assim, deixar, formar, constituir uma nova família, não quer dizer que ele vai deixar de honrar os pais dele, de maneira nenhuma, para ele poder conquistar. Mas como funciona essa submissão? Eu sei que aqui só tem mulheres de Deus, eu vou fazer uma pergunta, mas por favor, irmãs, não se manifeste. Não ri, não olha para o lado, não olha para o marido, pelo amor de Deus. Esposa, serve para você também, tá? Não faça isso. Já está rindo. Que bom, então continua rindo, não para de rir até eu terminar a pergunta, para não pensar que você está rindo da pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Irmãs, por favor, não se manifeste. Qual das irmãs que são casadas, que tem certeza que seu marido, no momento de adversidade, daria a própria vida para proteger a sua? Você quer ver um negócio? Quando o pastor estava falando ali que dia 20 vai ter uma vigília aqui, né? Dia 20 de junho. Quando ele na vigília, o dirigente ou o próprio pastor fala assim, gente, vamos orar de joelho. A gente fica 20 minutos, uma hora, meia hora orando de joelhos. Quando a gente está aqui e os irmãos estão ministrando louvor, a gente chora sentindo a presença de Deus. A gente levanta a mão e fala aleluia. A gente glorifica. A gente tem, cada um tem um jeitinho, né? Tem gente que vai pular, vai gritar, tem gente que vai chorar quietinho no banco, tem gente que vai ficar quietinho ali, mas está adorando. Cada um tem uma forma, mas uma forma que é comum entre todos é dizer que Ele é Senhor. Mas por que a gente não sente dificuldade em dizer que Ele é Senhor, que Ele é nosso Criador, que Ele é digno de ser adorado? Porque nós vemos a postura dEle, a ponto de dar a sua própria vida na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. Aí é o ponto que eu chego para o marido e para a mulher, e também para os filhos, para que não haja problema nenhum nisso. Lembra que eu fiz a pergunta para as irmãs? Você tem certeza que seu esposo daria a vida por você? Quando a mulher, maridos, ouçam isso, Rômulo, ouça isso. Quando a sua esposa tiver convicção que você é capaz de entregar a sua própria vida pela dela, a submissão para ela, irmãos, não vai ser fardo nenhum. Porque ela vai falar assim, o quê? Eu sou submissa a esse homem que entra na frente de um revólver por mim, que deixa de comer por causa de mim, que deixa de comprar uma roupa nova para que eu possa comprar uma roupa nova, que sai e chega em casa do trabalho tarde, sem comer na rua, para que não falte nada dentro da minha casa. Você acha que eu não vou honrar esse camarada? Isso deixa de ser fardo. A sociedade quer que isso seja um fardo, quer que isso seja vergonhoso, para que nós saiamos do padrão da Bíblia. Vocês já repararam que na maioria, eu não vou falar em todas, mas na maioria das igrejas, a gente não vê mais manifestação física de demônios? Agora eu faço uma pergunta para a igreja, com todo carinho. Vocês acham que o demônio não atua nas igrejas, só porque ele não está se manifestando? Sabe o que o diabo, ele é muito inteligente, sabe o que ele aprendeu? Toda vez que ele manifesta, levanta um irmão cheio de autoridade, usando o nome de Jesus, e expulsa ele. Aí às vezes ele estava planejando ficar no culto, o culto todo para poder acontecer alguma coisa, e ele é expulso no meio do culto. Ele falou, se eu ficar quietinho, ninguém me expulsa. Ele ainda atua nas igrejas. Aí você acha que ele tá atuando de forma silenciosa. Aí o que ele faz? Vou botar na cabeça da mulher que ela não tem que ser submissa. Porque aí o que vai acontecer? Ela vai deixar o padrão bíblico. Uma vez que ela deixa o padrão bíblico, ela atrai coisas ruins para a vida dela, para a família dela. Uma vez minha esposa e eu fomos solicitados para aconselhar um casal lá de Nova Iguaçu. Eles não eram nem da nossa denominação, vieram através de uma pessoa que a gente conhece. E eu estou falando desse padrão aqui, queridos. E nós, ao ouvirmos o casal, irmão Robson,
A moça falou mais de 1 hora. A gente numa sala, ela falando, contando tudo que estava acontecendo com o relacionamento, e nós ouvindo. Depois o rapaz falou por mais ou menos uns 5 minutos. E durante esses 5 minutos ele foi interrompido por ela umas 10 vezes. É verdade? Aí eu fui anotando para eu poder ter base para tentar aconselhar aquele casal. E quando eu comecei a falar, aquela moça falou assim para mim, irmão Leandro, mas quando ela foi me interromper, eu falei assim, opa, peraí, eu te ouvi mais de 1 hora. Ouvi o seu esposo no tempo que ele quis usar, agora você tem que me ouvir, senão não vai resolver. Aí sabe, a primeira coisa que eu ouvi dela que marcou, que foi a primeira coisa que eu retruquei, ela falou assim, eu sou o homem da casa. Aí eu falei assim, se vocês não quebrarem isso, se você não passar para ele o sacerdócio da casa e você assumir a submissão, a família de vocês está fadada ao fracasso. Infelizmente, queridos, não falo isso com glória, infelizmente eles não ouviram esse conselho, e foi o único conselho que eu tive para aquele dia, que eles tinham que mudar isso, mudar esse princípio humano para voltar para o princípio bíblico. E infelizmente a família deles fracassaram. Eles tinham uma filhinha, deve estar maiorzinha, mas hoje vive com pais separados. Isso é muito ruim. Amém? Então não fujamos do padrão bíblico. Então nós temos a função do marido, que é o sacerdote, nós temos a função da esposa, e Tito fala, você pode passar por favor, por gentileza? Tito fala para a gente que a mulher tem que ser boa dona de casa. Então a função da mulher não é desmerecida segundo a Bíblia. A função da mulher é uma função linda. Porque pensa bem, pastor Pedro, o lar do Senhor, deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que a resposta vai ser positiva, por isso que eu vou fazer essa pergunta. O lar do Senhor é bem sucedido? O lar do Senhor é bem abençoado? Você sabe por que o lar do pastor Pedro é abençoado? Não é por causa do pastor Pedro, não, com todo respeito, pastor Pedro. Porque segundo a Bíblia, o lar edificado, ele não é edificado pelo sacerdote. O lar edificado, bem sucedido, ele é edificado pela mulher sábia. Porque ele diz que o lar destruído foi destruído pela mulher tola. Então, a mulher não tem um papel desmerecido na sociedade nem na família. Mas cada um tem o seu papel. Na sua empresa, onde você trabalha, tem a pessoa lá que é o chefe, que é o dono da empresa, tem o gerente, tem o camarada que opera, tem um camarada que sai para as entregas, cada um tem a sua função. Você imagine se todo mundo fizesse a mesma função. Todo mundo é motorista, quem quer produzir, quem quer carregar os caminhões? Então, cada um tem um papel distinto na sociedade e não é diferente na família. Então, nós temos um papel diferente na família. O homem é o sacerdote, é aquele que provê. E quando eu digo que é aquele que provê, às vezes a mulher trabalha também e recebe, tem um salário até maior do que o do marido. Mas isso não dá o direito à mulher de comandar a casa. O comando é do esposo. Mas a mulher é aquela que organiza tudo. E sabe o que a gente faz lá em casa? E eu falo isso sem nenhum problema, irmão Leandro. A minha esposa administra muito melhor do que eu. Ela é muito mais controlada com data. Então o que acontecia lá em casa? Juros atrás de juros, todo mês. Você já pagou juro de uma conta que você tinha um dinheiro para pagar, irmã Graziela? Sabe por quê? Eu pagava juro direto, porque eu sempre pagava na data errada. Quando eu via, chegou cobrança. Venceu, tem 10 dias, vou pagar. E paga com juro, com multa, com tudo. Falei assim, olha só filha, você paga. Aí quando dá um dia anterior, ela fala, amanhã tem vencimento de conta tal, tal, tal. E a gente precisa fazer o pagamento. Aí a gente se vira lá nos 30 e faz os pagamentos. Mas se atrasar agora, é por falta de grana. Não é mais por falta de saber a data que está vencendo. Então cada um tem o seu papel. Lá em casa, ela não fica brava comigo não quando eu conto essas coisas. Lá em casa, quando a gente convida alguém para almoçar, quem vai para a cozinha sou eu, que ela fala que eu cozinho melhor do que ela. Então assim, ela fala assim, vai vir, fulano vai vir almoçar aqui, mas a família, você pode fazer a comida? Eu falei que a gente ia fazer isso. Aí ela fala o cardápio, eu tenho que me virar lá e fazer o cardápio. Mas ela cozinha muito, ela que fica com preguiça de fazer comida para grande multidão. Mas eu gosto de cozinhar. Então olha aqui, o que seria uma família bem-sucedida para você? Eu queria... Pastor Leandro, me fala aí, o que seria uma família bem-sucedida para o senhor? Família que vive... Você, jovem,
que seria uma família bem-sucedida? Fala aí. Cristo no centro da família, tá ótimo, é família bem-sucedida. Você aí, minha irmã, fala aí alguma coisa para mim, por favor. O que seria uma família? É a senhora mesmo, a senhora olhou para o lado. Paz. Tem paz na família, é uma família bem-sucedida. Alguém mais? Nosso irmão Nivaldo. Compreender um ao outro. Não querer mudar o outro. Show. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre família bem-sucedida? Agora deixa eu fazer uma pergunta, que eu já imagino a resposta. Você queria que a sua família fosse bem-sucedida? Quem queria? Sim ou não? A irmã lá pegou, viu? Levantou a mão lá em cima. Benção. Isso aí. É para a família, a gente vai no máximo. Né? Quem não queria a família bem-sucedida? Você pode passar, por favor, minha querida? Olha só o que o texto de Deuteronômio fala para nós. A gente está falando de família, a gente falou da constituição, a gente falou das heranças dos filhos, né? Nós falamos dos papéis. Irmãos, não inverta. Mantenha aqui, segura por favor, mas deixa eu voltar rapidinho. Não inverta os papéis na sua família. Filho é filho. Lá em casa, quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente até participa algumas coisas aos filhos. A gente chama, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Mas quando precisa de tomar uma decisão, que há divergência, é marido e mulher, e quando há muita divergência, é o marido. Você quer ver um negócio? Ah, vamos pintar a casa. Eu decido que você vai escolher a cor. Pronto. Mas eu decidi. Entendeu? A gente toma as decisões corretas na vida. Então eu decido essas coisas. Ó, eu decido a cor que você vai escolher o piso. Tá bom, eu decidi. Mas a gente precisa de... A gente não pode inverter os papéis, queridos. Sabe por quê? Porque se a gente olhar, você imagine se a igreja invertesse o papel com Cristo. Vocês já olharam, e eu não vou falar nome, eu não vou falar endereço de igreja nenhuma, mas vocês talvez já tenham visto igrejas em que os líderes querem ter o papel de Cristo, estão invertendo o papel de Cristo. Eles precisam ser adorados. Tem igrejas que invertem o papel. Você já pensou? A gente está falando de papel da família, mas você já pensou no papel da igreja? Tem líderes que, se passou o aniversário dele, se a igreja não parar um bairro para fazer uma festa para ele, botar o outdoor na rua, dizendo que é parabéns para o meu pastor, acabou o mundo. Na família, como eu dei o exemplo dessa família passada aqui, que nós tentamos ajudar, que ela inverteu o papel com o marido, eu sou o homem da casa, gente, isso é inaceitável. Então os papéis dentro do lar, tem pai hoje em dia, eu estava conversando com um professor de jiu-jitsu, do meu filho mais novo, e ele falou que tem pais que chegam lá e falam assim, professor, dá um jeito no meu filho que eu não estou aguentando mais. Eu falei assim com ele, professor, mas o senhor é obrigado a dar jeito nos filhos dos outros? Porque ele ali, ele pode até contribuir com disciplina, dentro do esporte lá, ele pode contribuir, não é verdade, minha irmã? Mas agora ele ser o responsável para gerar no meu filho padrão de moralidade, padrão de ética, padrão de educação, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu fui convidado, irmãos, eu tenho preocupação com tudo hoje em dia. Meu filho mais velho tem 19 anos. Eu vou buscar ele no trabalho. Eu fico com medo de acontecer alguma coisa. Eu não consigo levá-lo para o trabalho. Aí esses dias ele foi para o trabalho de bicicleta, irmão Robson. 2 camaradas numa moto, pararam ele, engatilharam a arma, bateram com a arma no peito dele, para pegar o celular dele. Fizeram toda uma pressão e meu filho não fez nada. Os tempos são diferentes. A gente fica com essa preocupação. Então a gente quer proteger, a gente quer guardar, a gente quer cuidar. Só que padrão de educação, ele tem que aprender em casa. Filho, olha só, isso é bem material. Se pedir, deixa levar. Aí eu fui chamado, querido, no colégio, quando ele ainda era mais novo, para uma reunião de pais.
E eu sou pai que vou em reunião. Porque pai também tem que ir em reunião, não é só mãe não, tá, gente? É reunião de pais. Pode ir pai, pode ir mãe. E pode ir os dois também. Aí eu estou na reunião, a diretora do colégio falando que os filhos, pastor Leandro, os filhos estavam, ela falou assim, que estava um negócio difícil. Teve uma pessoa que compartilhou comigo que a diretora do colégio do filho dela falou assim, a minha sala parece uma delegacia, cheia de BO. Aí a diretora falando de filho que estava impossível, querendo confrontar professor. Aí eu fui tentar fazer algum comentário, ela fez assim, Robson, mas você é da igreja, não é? Na igreja a Bíblia fala que pode bater, mas eu acho que bater isso é ultrapassado. Só que eu, irmão, eu sou um cara muito gente boa, mas eu sou meio chato às vezes. Eu falei assim, eu sei que eu sou ultrapassado por causa da Bíblia, porque você acha, mas eu não estou aqui por causa do meu filho, porque eu tenho certeza que ele não desobedeceu nenhum professor nessa escola. Eu estou aqui por causa do filho dos outros. Sabe por quê? Porque padrão bíblico, meu filho aprende em casa. E padrão bíblico, eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso respeitar o mais velho, eu preciso respeitar a autoridade, porque toda ela foi constituída por Deus. Eu preciso respeitar o direito das outras pessoas, independente se é mais velho do que eu, se é mais novo. Então isso eu ensino em casa. Aí quando eu falei, mas eu não estou aqui por causa do meu filho, aí ela mudou o pai que ela direcionou as palavras, porque ela deixou eu de lado, porque ela não quis mais me dar ibope, mas ela não teve argumento. Então padrão para filho, a gente ensina aonde? Em casa. Teu filho não pode ser, você não pode chegar aqui na igreja e cobrar a tia da salinha que seu filho está fazendo muita bagunça em casa. Na verdade, a tia da salinha que tem que cobrar para o pai que o filho está fazendo muita bagunça na igreja. Mas mesmo fazendo bagunça, deixa ele. É melhor ele vir para a igreja fazer bagunça aqui do que fazer bagunça na praça, em algum outro lugar aí. Amém, queridos? Mas olha bem aqui, a gente está falando de ser bem sucedido, e olha o que o texto de Deuteronômio nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Isso está escrito em Deuteronômio, livro de Moisés. São as palavras do próprio Deus para Moisés, que ele deixou para a gente. Então veja bem aqui, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Viveremos nós. Quando fala tu, aí você pensa assim, poxa, mas é só para o homem que ele está falando isso? Porque ali não está a mulher? Olha que coisa interessante, irmão Leandro, já era, gravei seu nome. Lá no início, no primeiro slide, o que o senhor fez? Fala, o que o senhor fez lá no primeiro slide? Esse cara é fera. Rapaz, olha só, que mente, que memória. Rapaz, tu é uma benção. Ele deixou pai e mãe, né? Aí aconteceu o que depois que você deixou pai e mãe? Aí, o cara é fera. Se uniu a ela. E ambos se tornaram uma. Então ali, ó, Deus não precisa ficar assim, ó, tu e tua esposa, tu e tua esposa, tu e tua esposa. Sabe por quê? O povo que está aqui é bom de Bíblia, amém? Frequentador de escola dominical é bom de Bíblia. Aí a gente vai voltar lá para a gente entender aquilo ali. Viste meu servo Jó? Servo bom, fiel, íntegro, que se desvia do mal. Ah, mas ele é cheio da grana, tem tudo, por isso que ele te adora. Tira o que ele tem, você vê se ele não vai blasfemar contra tu na tua cara. Olha a ousadia do diabo. Aí Deus fala assim, ó, toque em tudo, menos que povo abençoado. Aí o que acontece? Chega o primeiro mensageiro e fala o quê? Ó, vieram os saqueadores e levaram o seu gado todo. Aí a Bíblia diz que esse ainda estava falando, chegou o segundo. Ó, vieram o povo lá, roubou tudo isso. Ah, veio outro, ó, aconteceu tudo isso. Ah, veio outro. Aí por último veio um e falou assim, olha, só escapou eu, mas ó, bateu um vento lá na casa, matou seus filhos todos. Mais na frente um pouquinho, quem que fala para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer? A esposa, mas por que ela não morreu também? Pegou gado, pegou fazenda, pegou carro, vamos falar para o nosso tempo de hoje, pegou carro, pegou comércio, pegou tudo, mas por que não matou a esposa também?
Fala assim, por que não matou a esposa? Me pergunta. Porque Deus falou assim, ó, toca em tudo menos na vida. Se tocar na esposa, toca em Jó. Os dois são uma só carne. O Leandro e a Bruna, é Bruna? O Leandro e a Bruna não são dois mais. A sociedade os enxerga como dois, mas Deus enxerga como um. Se fizer mal, por isso que a Bíblia fala assim, ó, o homem vai fazer mal a si próprio? Não vai fazer. Então, se ele não vai fazer mal a ele não vai fazer mal a Bruna, porque se ele fizer mal a ela, ele está fazendo mal a ele, gente. Isso é princípio bíblico. E se é princípio bíblico, pasme, o diabo sabe. Então, toque em tudo, menos na vida. O diabo fala assim, ó, se eu tocar nessa mulher, eu vou estar tocando em Jó, eu vou quebrar o acordo, eu vou passar daquilo que Deus me permitiu. Aí ele deve ter pensado assim, aí eu estou perdido, mais perdido ainda. Então, o que acontece? Por isso que não tocou. Mas olha só que coisa interessante. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Aí vamos lá. Você disse que queria que a sua família fosse bem-sucedida, sim ou não? Aí eu pergunto, por que a maioria... Gente, eu sei que a gente não vai fazer isso de uma maneira generalizada. Mas quando a gente conhece alguém de perto, que é uma pessoa que, na nossa ótica, é uma pessoa relativamente fracassada, e quando eu digo isso, irmãos, existem várias maneiras de fracasso, tá? No meu ponto de vista. Por exemplo, é uma pessoa que não consegue, talvez, ingressar no mercado de trabalho, fica uma pessoa dependente. Às vezes é uma pessoa que está envolvida no alcoolismo, envolvida em drogas, e a gente acaba julgando que essas pessoas são um tanto quanto fracassadas. Sim ou não? Quando a gente olha uma pessoa nessa situação, a gente se entristece. O crente não se alegra com isso. Às vezes a gente passa assim, rapaz, uma igreja do lado da outra. Eu falo assim, é melhor uma igreja do lado da outra do que um bar do lado do outro. É muito melhor. Então, se tiver 10 igrejas daqui para lá, está ótimo. Está ótimo. A uma é barulhenta, a outra é menos, mas cada uma vai agradar um determinado grupo e todo mundo vai estar na igreja. Isso é importante. Mas aí, só que a maioria, pastor Leandro, das pessoas fracassadas, o fracasso dessas pessoas tem origem na própria família. Aí você vai falar assim, que é isso, presbítero Romulo? Infelizmente é, querido. Nós viemos para o encerramento de um mês de família, e certamente pessoas abençoadas por Deus passaram aqui, certamente os irmãos aqui que ministraram durante esse mês foram inspirados pelo Espírito Santo, com certeza foram. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Conheço essa igreja aqui há muitos anos. Estava conversando com o pastor Pedro ali, e há muitos anos a gente já frequentava essa igreja aqui nos encontros distritais, quando éramos todos de um distrito só, e voltamos a ser de um distrito só, mas quando ainda havia os distritos, nós viemos aqui, então a gente conhece a igreja, conhece a história, conheço o irmão Leandro ali, o pastor Leandro, hoje pastor, mas já de muita... Minha esposa estava falando assim, ó, que nós somos um pouco mais velhos, só um pouco só. Minha esposa estava falando, quando a gente vinha aqui, que ele era pequenininho, o cabelo era escuridinho, lourinho. Eu não lembro muito não, mas acredito que ele é branquinho, né? Eu perto dele eu fico até mais preto. Mais gordinho, né? Então assim... A gente conhece há muito tempo e a gente vê uma pessoa sempre envolvida com seriedade na obra do Senhor. Então, eu falando isso, é porque a gente não está jogando, rasgando seda não, mas a gente observa a igreja de um modo geral. Pelos frutos, pelas pessoas que, não todas, mas pelas pessoas que a gente conhece da igreja. Então a gente vê que é uma igreja séria, uma igreja santa. Mas infelizmente... A maioria das pessoas fracassadas, o fracasso dela tem origem no próprio lar. Você pode passar, por favor, aí, por gentileza, meu amigo? Olha o que Tiago fala. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Provérbios, o sábio Salomão, nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você já ouviu ou falou a palavra danado? É uma pergunta não ofensiva. Lembra que eu falei lá que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Quem já falou a palavra danado aqui? Ou quem já viu alguém falando? Vou melhorar. Quem já viu uma criança bagunceira, pequenininha, e a gente olha, né, e fala assim, que menino danadinho, né? Você já viu isso, irmão Leandro?
Que menino danadinho, né? Ó, que coisa. A gente já viu isso. Eu já vi muito isso. Aí a gente olha para o dicionário da língua portuguesa. Irmãos, pastor Pedro, não é dicionário bíblico. Não é dicionário para estudo bíblico. É dicionário da língua portuguesa. Eu anotei aqui para a gente ver. A palavra danado. Eu vou achar onde eu anotei, tá? Eu anotei. Passa aqui para mim para eu ver se está aqui. Isso, está aqui, ó. Eu achei que eu anotei, mas eu coloquei no slide. Olha o significado, depois você pode olhar no seu dicionário. Eu vou deixar você ler. Lembra que eu falei que a maioria das pessoas fracassadas, a origem está na sua própria casa? Maldição, queridos, é a autorização que alguém dá ao diabo, ou seja, eu como pai, eu tenho autoridade sobre meu filho, sim ou não? Aí eu tenho a possibilidade de dar ao diabo autorização para exercer a suposta maldição sobre o meu filho. Como? Muitas vezes falando alguma coisa. Aí quando a gente olha para uma criança, às vezes um avô, gente, a intenção do avô é da mais linda intenção. Mas só que a gente está esclarecendo coisas daqui, à luz da Bíblia, que supera a nossa intenção. Supera a nossa intenção. Às vezes você tem uma boa intenção e até faz alguma coisa boa. Você quer ver um negócio? A gente está tudo aqui. Aí não vai acontecer não, é só para a gente exemplificar. Uma pessoa se acidenta ali de moto. Aí o que a gente faz? O sol está ali batendo no asfalto, o asfalto está quente, o que a gente faz? Não, vamos pegar ele e vamos colocar lá dentro da igreja, porque está fresquinho lá dentro, até chegar o socorro. Sabe o que a gente pode causar? Uma lesão na coluna. A nossa intenção era boa, não era? Mas a gente fez alguma coisa que supera a intenção e a gente pode, na verdade, prejudicar a pessoa. Então o que a gente tem que fazer? Deixar ali, se a gente quiser, por causa do sol, abrir um guarda-chuva para fazer uma sombra, alguma coisa, mas tem que deixar ali para que os médicos, socorristas, que têm experiência, façam socorro. Então quando a gente olha para um avô ou para um pai falando, meu filho é muito danadinho, a intenção é boa, mas só que ele não sabe o significado de danado. Aí sabe o que ele está falando para aquela criancinha? Que aquela criancinha foi prejudicada, foi corrompida, foi estragada, que foi condenada às penas do inferno e que aquela criança é maldita. Aí sabe o que acontece com o que a gente fala? Quadro do universo, Rômulo falou isso, isso e isso do filho, falou isso, isso e isso da esposa, falou isso, isso e isso do outro filho, falou isso, isso e isso do neto, falou isso, isso e isso do irmão mais novo. Aí sabe o que vai acontecendo? O diabo olha e fala assim, está escrito ali que ele falou, posso fazer. Na prática, é isso que acontece. Então quando a gente, filho, quanto que é 2 mais 2? É 3, você é um burro. Aí depois você está pagando explicadora, você está pagando colégio particular, você está pagando aula de reforço, e teu filho não consegue subir as notas no colégio. Aí você fala, o que está acontecendo com esse menino? É porque lá atrás, num dia que você estava mais estressado, sem paciência, ele errou uma contazinha simples de matemática, e você afirmou que ele é burro. Aí para onde foi? Fala. Aí foi para o quadro. Aí o diabo vai lá no quadro. Já viu aqueles quadros de lembrete? Que a gente vai colando os recadinhos ali? Aí é igualzinho. Aí o diabo vai lá no quadrinho de lembrete, pega o recadinho e fala assim, aqui ó, o Joãozinho, o pai dele, falou que ele é burro, não vai aprender nada. Aí o menino cresce, vira um adulto e não consegue desempenhar nada na vida. Aquele sacrifício, bota a mão e as coisas não funcionam. Mas como que isso que é possível, presbítero Romo? É porque o pai lá atrás falou, gente. Eu tenho um amigo de infância, eu tenho 44 anos, ele tem 43. A minha mãe é amiga de infância da mãe dele. Então as duas cresceram juntas e engravidaram e uma cuidou do filho, uma trocou fralda do filho da outra e crescemos juntos. Desde que a gente se entende por alguma coisa, por gente, a gente se conhece desde sempre. Eu cansei de ouvir o pai dele dizendo assim, esse menino não vale nada. Um garoto extremamente bom, criado no mesmo ambiente que eu fui criado.
ele frequentava a minha casa e eu a casa dele. Hoje, para glória e pela misericórdia de Deus, eu tenho a oportunidade de estar aqui. Sei que tem pessoas mais capacitadas do que eu, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me colocou aqui, diante de uma igreja abençoada, para eu poder estar falando sobre família. E esse meu amigo, infelizmente, ele está criado no mesmo ambiente que eu, está envolvido, enfurnado, enfiado no alcoolismo e nas drogas. Mas um menino sensacional, minha esposa conhece, sensacional. Mas por que ele está nesse lugar? Porque o pai colocou ele lá com a própria boca. Irmão, eu vou falar sem o microfone. Quando você vê, às vezes, um rapaz homossexual na rua, às vezes você fala assim, é pouca vergonha. Mas por incrível que pareça, às vezes o problema saiu de dentro de casa. Porque criança imita criança. Quando você coloca o seu filho para começar a estudar, ele vê uma menininha brincando com uma boneca, ele acha aquilo interessante, ele vai chegar em casa e vai querer brincar com aquilo. Qual é o papel do pai? Dizer assim, não filho, isso aí é coisa de menina. Você vai brincar com coisa de menino. Só que aí o pai, desinformado e às vezes mais ignorante, sem a orientação de Deus, sabe o que ele faz? Isso é uma mocinha. O menininho tem 3, 4 anos de idade. O pai fala isso, brabo, chateado, fala isso, sai, bate a porta. Aí o que acontece com o menino quando ele tem 13, 14 anos? Está apaixonadinho por outro menino. Mas porque a igreja está permitindo, porque Deus... Não, é porque o pai lá atrás, quando ele tinha 3, 4 anos de idade, falou que ele era uma mocinha. Irmãos, infelizmente, eu estou falando... Você pode voltar ali para mim, por favor? O anterior a esse? Olha o que Tiago está falando. De uma mesma boca procede bênção e maldição. O sábio Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Irmãos, é mal sucedido? Pode não ter certeza, mas possa imaginar, que os irmãos possam imaginar, que a probabilidade da origem do fracasso do filho ser muito grande dentro da própria casa, isso é muito alto, esse percentual. E, infelizmente, acontece isso nas igrejas. Você quer ver? A menina, a mãe vai se maquiar, a mãe tem mais experiência. Mas a menina, às vezes, vai pegar a maquiagem da mãe para brincar, aí faz uma maquiagem mais forte, um batom mais vermelho, alguma coisa do tipo. Aí o que o pai vai falar? Mas a mãe, isso é uma menininha aí, dessa da vida. Às vezes com raiva, em vez de falar, não, minha filha, olha só, você tem que ter assim, ó, eu não sei nome de maquiagem não, tá? Você tem que passar um blushzinho aqui, você faz para ficar mais bonitinho, não, em vez de ensinar, já julga, já dá uma definição. Aí lá na frente, a menininha percorre outros caminhos, aí fala, eu não sei porquê. É porque o diabo olhou para o quadro de recado, foi lá e pegou, e falou assim, ó, eu vou usar esse recadinho aqui que a mãe colocou lá atrás. Então, quando a gente vê uma criança fazendo alguma coisa, você quer ver um negócio? Eu não estou vendo nenhum homem de rosa aqui não, mas homem usa rosa. Não tem problema nenhum de homem usar rosa. Eu tenho uma camisa rosa e quase vim com essa camisa rosa hoje. Mas quando a gente vê uma criancinha, um homenzinho, um menininho usando rosa, o que a gente fala? Rosa é de menina. Não é machismo. É mostrar para ele que existe diferença em padrão de menina e em padrão de menino. Tem diferença. Só que a gente tem que mostrar isso com amor. Aí você vai falar assim, presbítero Rômulo, o meu filho, quando era menor, queria jogar bola, pastor Leandro. Eu falei assim, esse aí não tem jeito para jogador não vai ser jogador não. Aí o que eu fiz? Aprendi e falei assim, filho, vem cá, você vai ser jogador sim, se você quiser ser, se você se dedicar. Perdoa o pai falou isso, mas não é assim, eu estou quebrando. Aí sabe o que meu filho faz hoje? Sabe onde ele joga hoje? Ele joga ali no campinho de Parque Equitativo, ele não virou profissional não. Vocês tudo pensaram que eu era pai de jogador, né? Mas ele não foi porque não era propósito de Deus para a vida dele, mas eu quebrei a maldição que eu tinha lançado sobre a vida dele, querido. Entendeu? Eu quebrei a maldição que eu tinha lançado sobre a vida dele. Filho, você vai ser o que você quiser ser, porque eu não posso amaldiçoar os meus filhos. Existem testemunhos e experiências de pastores. Tem um pastor muito conhecido, o pastor Jorge Linhares, que ele é de BH, ele conta que encontrou um jovem
homossexual numa esquina, e o jovem falou assim para ele: pastor, eu não queria estar aqui não, nem me sinto feliz estando aqui, eu só estou aqui porque quando eu tinha 14 anos, o meu pai só me chamava de mocinha. Você quer ver outra coisa? E graças a Deus eu sei, eu não estou jogando confetinho, eu sei que aqui não acontece, mas sabe, mais antigamente, e eu convivi ao lado de uma tia que apanhava do meu tio, aí às vezes aquela mãe, desesperada, porque apanha do marido, e os mais antigos, e aqui nós temos casais aqui mais experientes, e eles viram isso também, não estou dizendo que viveram na pele, mas viram, assim como eu vi, eu acredito que os mais antigos aqui, o irmão Robson aqui, viram, os mais antigos quando casavam, mesmo passando por uma situação dessa, a minha tia, que era cunhada da minha mãe, a minha mãe, os irmãos da minha mãe falavam assim para ela: separa porque a gente te apoia. Mas ela aprendeu que quando casa, é casamento, e é de verdade, é para uma vez só, mas sem Cristo, algumas coisas passam a virar fardo pesado, porque o de Cristo é leve, né? O dos homens é pesado. Eu vi isso, mas o que acontece? Aí apanha, aí a filha, aí irmãos, a gente olha para dentro de uma igreja, vamos trazer para dentro de uma igreja? Aí assim, quem tem menina aqui, pequena? Não estou vendo, tem uma, aqui, uma menininha ali, bonita, linda. Aí aqui, eu não estou fazendo casamento aqui não, tá gente? Só para a gente exemplificar. Aí aqui tem 2 meninos bonitos aqui, né? Aí são criados na igreja. Olha só que coisa, que história que ficaria linda. Seja verdade, vamos trazer a maturidade agora. Aí cresceram na igreja, filhos de famílias abençoadas. Sim ou não, gente? Não é verdade? Só que lá atrás, a filha está se preparando para casar, gente. Aí a mãe fala assim, a mãe também já está na igreja, mas talvez o esposo não está. Aí a mãe olha para a menina e fala assim: você vai casar? Você vai apanhar do seu marido, igual eu estou apanhando do seu pai. Sabe onde que a mãe está colocando isso? Está colocando aqui, ó. Aí a filha casa, um menino abençoado, filho do casal da igreja, crente, um menino envolvido com a igreja, toca instrumento, faz de tudo na igreja, prega a palavra na igreja, ensina na escola dominical. E de uma hora para outra aquele menino está batendo na esposa. O que aconteceu com esse menino? Ele mudou caráter? A criação que os pais deram para ele era de mentira? Não. Sabe onde está escrito? Ali, ó. Porque a mãe da menina falou assim: quando você casar, o que vai acontecer com ela? Você vai apanhar do seu marido, igual eu estou apanhando do seu pai. Irmãos, família é uma complexidade gigantesca, mas à luz da Bíblia a gente pode simplificar. As pessoas aí fora querem gerar padrões para as famílias, mas quando a gente olha uma pessoa na rua, que a gente imagine, às vezes o padrão de fracasso, irmã Graziele, para mim é um nível e para a senhora é outro. Mas quando a gente olha, se a gente for chegar perto e conhecer a história da pessoa, aí você vê a avó, gente, eu conheço algumas mães, e infelizmente, eu não tenho abertura para alertar. Conheço alguns pais, na verdade, não falei mães, mas mães resume só as mulheres, pais, né, homem e mulher, que olha, você não quer nada com nada não, faz nada, preguiçoso. Aí, você quer ver outro exemplo? O marido, aí, alguém já teve uma torneira pingando na casa? Chuveiro já queimou resistência na sua casa, que a água só cai fria? Imagina aqui no Canaã, que é friozinho, né, que é gostoso, o clima, eu já morei aqui no Canaã. Morei lá no canto da mina, lá no finalzinho, depois do Alemir Tavares, lá no final, lá perto daquele sítio, lá no final. Aí tu imagina no inverno lá, irmão. No inverno a água quente é fria. Misericórdia, lá é muito frio. Você pega a água da geladeira, está mais quente que a da torneira. Aí o chuveiro queima a resistência. Aí a mulher fala assim: ih, meu marido faz nada não, esse troço está queimado há muito tempo, vai ficar aí, ó. Se não vem alguém trocar, ou se eu não trocar, vai ficar aí. Aí o camarada tem até vontade de trocar, mas sabe por que ele não troca? Porque você está falando que ele não troca.
A gente pensa que são coisinhas bobas, mas, gente, faz uma diferença na nossa família muito grande. Ah, meu filho não quer nada com estudo. Uma vez eu pregando na igreja para adolescente, num congresso, e olhando para os adolescentes, que grupo abençoado é o grupo de adolescentes nas igrejas. Sabe por que eu acho um grupo que eu fico até com uma invejinha santa desse grupo? Porque na idade deles eu estava afastado do evangelho, apesar de ter sido criado no evangelho. Aí a gente olha para os adolescentes, que hoje a gente já tem uma maturidade maior, e fala assim, esse adolescente hoje em dia não quer nada. Aí eu pregando, Deus me deu uma ousadiazinha, e eu fiquei naquela unção ali, eu olhei, rapaz, eu tive coragem de olhar para o meu pastor, que coisa de maluco, eu nunca mais faço isso na minha vida. Olhei para o pastor e falei assim, pastor, quando você era adolescente, você estava onde? Aí ele falou assim, eu estava fazendo isso, isso e isso. E você, pastor fulano? Aí ele, eu estava fazendo isso. E você, líder dos adolescentes, você estava onde quando você tinha 14, 15 anos? Eu estava só atrás de namoro. Eu falei assim, então como é que você está falando que esses adolescentes que estão aqui, preparando um congresso, adorando a Deus, tocando violão, tocando bateria, cantando na igreja, não querem nada com Cristo? A gente fica com esse tom de saudosismo, mas a gente não estou dizendo que todos, mas eu falei de mim na pregação. Eu, quando era adolescente, eu estava afastado da igreja. Agora, só porque um adolescentezinho quer cortar um cabelo diferente, quer fazer um negocinho diferente, ou quer fazer uma brincadeira diferente, não quer nada com Deus. Aí a gente fala, meu filho não quer nada com Deus. Aí seu menino se afasta da igreja. Por que ele se afastou? Porque ele não é crente? Não, porque você falou que ele não queria nada. O texto está nos dizendo, da mesma boca procede bênção e maldição. O que é maldição? É aquilo que... Você sabe outra pessoa que tem autoridade? Aí eu vou falar, porque conheci hoje, mas vi que é um homem de Deus. Pastor, o senhor tem autoridade sobre as ovelhas. Pastor também tem autoridade. Por isso que a responsabilidade que ele recebe, também junto com essa responsabilidade, com essa autoridade que ele recebe, pastor Leandro ali, ó, aspirantando aí o ministério, ouça isso, meu pastor. Ele recebe também um grau de cobrança muito mais elevado. Porque muitas vidas passarão pelas mãos deles, pelo ministério deles, pelo pastoreio deles, pela liderança deles, e muitas atitudes que eles tomarem vai definir o futuro dessas pessoas. Então você imagine um pastor que olha para a igreja e lança uma palavra de maldição, aquelas ovelhas ali estão sujeitas a essas palavras. Misericórdia, gente. Então assim, eu não vim aqui nessa manhã, depois de um café abençoado ali, irmã Graziela, eu não acreditei que ia ter esse café desse tamanho todo. Antes de eu sair de casa, eu falei, eu vou tomar um cafezinho. Que arrependimento. Aí fui ali e consegui. Eu só comi fruta, irmão, porque a gente não toma café em casa. Eu não sou esse negócio. Eu vou comer só fruta. Não tem esse negócio comigo, não. Quando eu fiquei olhando aquele cachorro quente ali no pão, cachorro quente no pão de sal, irmão, é muito bom. Falei, eu vou comer. Ela não come, não. Olha a gula, olha o pecado. Tomara que tenha sobrado o cachorro quente. Rapaz, que arrependimento. Da próxima vez eu vou acreditar. Eu vou falar, não, vai ter café, eu vou lá. Eu trago uma barrinha de cereal no carro, se não tiver nada, eu como uma barrinha de cereal. Agora, se tiver, eu como, não fico só na vontade. Que arrependimento de ter tomado café em casa. Ainda comi 2 pedaços de bolo em casa, aí já era. Mas, irmãos, a gente precisa. Me desculpe. Você veio para essa manhã aqui, me desculpe, mas a sua família, lógico que tem a bênção de Deus, tem as provisões de Deus, mas a gente precisa de mudar a postura frente à nossa família. Finalizar o mês, que certamente passaram pessoas aqui que mostraram caminhos para que nós sejamos abençoados na nossa família. Certamente passaram pessoas aqui que profetizaram bênçãos sobre nossas famílias. Mas hoje aprove ao Senhor a nos alertar para que essas bênçãos que foram profetizadas durante todo esse mês, durante toda a história da igreja, durante todos os cultos no ano, essas bênçãos, elas nos alcançam, mas que nós precisamos mudar muito de nossa postura mediante a nossa família. Então, quando nós vemos alguém da nossa família fazendo alguma coisa que não é um padrão legal, ao invés da gente lançar um julgamento, que acaba virando uma palavra de maldição, o que a gente faz?
lança uma palavra de bênção. Orientação, querido. Orientação. Filho, isso não pode, porque isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de menina. Antigamente, a gente falava muito o quê? Futebol não é coisa de menina, não. Menina vai brincar de casinha, de boneca. Homem vai brincar de carrinho. Você já viu? Quem que mais lava carro na sua casa? É o marido, não é? Mas quem que mais arruma a casa? É a esposa. Sabe por quê? Porque a gente foi criado assim. Tem marido que não lava carro não, hein? No modo geral. Aí eu vou contar uma história para você. Mulher lava louça com o quê, queridos? Fala para mim. 3 utensílios básicos para mulher lavar louça. Esponja, detergente, bombril. Bombril. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor tem carro, irmã? O senhor lava o carro às vezes? Lava? Aí, o que o senhor geralmente usa para lavar o carro? Tem muita coisa? Shampoo com cera. Mas para esfregar o carro você usa o quê? Pano de microfibra. Você me dá uma camisa de microfibra um dia para eu usar? O carro dele usa. Quando não pega o quê? Compra na Altese. Vai lá na Penha comprar ainda. Aí trabalha lá. Tem um desconto de funcionário, né? Tem um desconto de funcionário, né? É merchan, né? É merchan. Tem o desconto de funcionário. O pastor Leandro falou lá, teu xará. Aí, minha esposa tem mania de falar que você cuida muito desse carro. Tinha, né? Mania. No nosso primeiro carro, lá atrás. É lá atrás, no primeiro carro a gente cuida bem pra caramba, né? Aí você cuida muito bem desse carro. Olha só porque que tem coisas e coisas, né? Aí eu falei assim, quer saber, eu vou deixar esse carro mais sujo. Aí nós fomos lá em Xerém, hoje é bem conhecido lá no Bitelo, lá, mas como eu sou de Xerém, eu frequentava lá quando a estrada era de chão, hoje tem asfalto. Aí nós fomos lá para aquela região lá, pegamos um pouquinho de lama, o carro ficou meio lameado, e no dia seguinte ela tinha consulta para o nosso filho em Petrópolis. Eu fui trabalhar, aí ela falou assim, pô, esse carro tá cheio de lama, lá para Petrópolis, né? Vou lavar. Aí o que ela pegou? Ela está acostumada a usar o quê? Esponja, irmão. Ela foi lavar o carro com esponja. Entendeu? Você entendeu porque tem coisa que o homem tem que fazer e a mulher tem que deixar e vice-versa? Bom, ela só não usou o bombril. Se ele fosse prata, eu acho que ela ia falar assim, vou dar uma areada nele. Entendeu? Então assim, mas aí eu falei, não, minha filha, faz isso não. Joga aguinha, passa um paninho de microfibra no bichinho. Você está entendendo as coisas? Então assim, gente, mas a gente precisa, já pensou se eu falo assim, ó, você é uma burra. O próprio pastor Jorge Linhares, ele conta que o marido foi ensinar a mulher a dirigir. A mulher fez uma barbeiragem e eu não vou fazer piadinha que é normal, não é, porque quem está aprendendo a dirigir, quem está aprendendo qualquer coisa, vai cometer erros, né? Aí ele deu um grito com ela, você é uma burra. Aí ela olhou para ele, ela é uma burra, para onde foi? Para o quadro. Isso, igreja. Aí ela virou e falou assim, ó, um dia você vai pedir essa burra para pegar esse carro, te levar para o hospital e essa burra vai te deixar em casa doente. Para onde foi? O que aconteceu? Ele está com câncer, está sofrendo em casa na cama, o pastor vai fazer uma visita a ele, ele conta a história da vida para o pastor e o pastor fala, você está sob maldição. A esposa chega, o pastor espera a esposa chegar, conta a história para ela, conta tudo, ela confirma de tudo isso que aconteceu, toda a história, e ele fala, a gente precisa orar, vocês precisam se perdoar para que essa maldição seja quebrada. Ela ora, chora com ele, eles se perdoam e ela passa a levar ele para o tratamento, mas infelizmente começou a levar tarde demais e ele vem a óbito. Pastor Jorge Linhares que conta isso, ele escreve isso num livro, Bênção e Maldição, o nome do livro. Então assim, gente, a nossa família, muito do sucesso da nossa família está fadado ao que a gente fala dentro da nossa própria casa. A tua família é abençoada? Que bom, é porque você profere bênção na sua casa. Porque se infelizmente algum dia você proferiu alguma palavra que possa soar como maldição e possa ainda estar no quadro da eternidade, você tem que orar com a sua família e quebrar essa maldição. Amém? Pode passar para mim, por favor? Que a gente já está quase terminando.
Como quebrar maldições, Neemias 13:2, o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, tudo que estava sobre nós está sobre Cristo. Cristo veio para quebrar isso. Neemias escreve lá que o próprio Deus, o nosso Deus, ele transformou a maldição em bênção. E como que Deus faz isso para a nossa vida? Quando a gente se arrepende, quando a gente confessa e quando a gente ora pedindo a Ele, tira isso da minha vida. Às vezes você pode lembrar de alguma coisa assim, olha, lá atrás o meu pai já faleceu, mas ele falava isso e isso de mim, e eu percebo, depois que você está falando, eu percebo que isso acontece na minha vida. Como que eu vou quebrar, já que meu pai não está mais aí? Você ora, fala com Deus, pede a Deus, tem o seu pastor, pede o seu pastor, ora com ele, e essa maldição vai ser quebrada. Eu conheço casos, minha esposa sabe, e eu não falo nomes, até porque talvez a probabilidade de você conhecer é pequena, mas pode ser que conheça, então a gente não expõe ninguém. Mas eu conheço casos na nossa família, na minha família, nos meus familiares, em que o pai decretou algo e acontece até hoje. E infelizmente, isso é uma realidade. E infelizmente, no seio da família, eu fico pedindo a Deus, para alguém de fora, que nunca viu, que não conhece, um dia trazer esse esclarecimento, porque uma vez que eu tentei trazer esclarecimento, à luz da Bíblia na família, eu ainda fui muito apontado, muito alvejado. Então a gente de casa ali às vezes perde um pouco da credibilidade, não pela nossa postura, mas porque acham que a gente está atacando diretamente. Não é um ataque, é uma orientação. Eu vejo isso, infelizmente, acontecendo nos meus familiares, no seio da minha parentela. Eu vejo coisas acontecerem que são frutos de uma palavra mal colocada. Precisamos em Deus, irmãos, é somente nele. Não é em simpatia, não é em nada, não é em padrão, não é em nada disso, é somente em Deus. Tem algum problema? Deus resolve. Confessa para Ele, Senhor, eu falei lá atrás. Irmãos, se em algum momento eu não estou falando isso, Deus não me trouxe aqui para constranger ninguém, nenhum familiar. Deus me trouxe aqui, acredito eu, pela sua graça e misericórdia, para que nós pudéssemos trazer esclarecimentos, para que se em alguma família aconteceu isso, e talvez não aconteceu em família nenhuma aqui, mas talvez alguém aqui conheça uma família que precisa ser orientada, e Deus nos traz esse esclarecimento para que a gente possa transformar a nossa família, tornar a nossa família, apontar, direcionar, a palavra é essa, a nossa família para o alvo que é Cristo de uma maneira mais suave. Então, se você lembra de algum momento lá atrás que você falou ou que você ouviu, alguma coisa que possa soar como maldição na sua vida ou na vida de alguém da sua família, quebre isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque esse mês de maio eu tenho certeza, assim como foi lá na Rua 20, esse mês de maio eu tenho certeza que foi bênção para as famílias. Eu tenho certeza disso. As escolas bíblicas, nós tivemos lá no domingo retrasado uma palestra, um fórum para as famílias, foi uma bênção. Foi uma bênção, irmã Grata. Perdão, tá, Graziele. Toda Graziele a gente chama de Grazi, né? Mas, perdão, gente, desculpa. Mas assim, tivemos um fórum lá de EBD sensacional. Muito bom. Mas nada disso. Você imagine, olha só, se você fizer isso e isso para sua família vai ser uma benção. Aí você sai daqui. Se eu tomar essa postura vai ser uma benção. Aí eu chego em casa e falo assim, isso aqui está tudo sujo. Essa louça está suja. Você é uma porca. Irmãos, faz isso não. Sabe por quê? A gente sai para trabalhar. Vou falar no tradicional lá das antigas, né? O marido saía para trabalhar, a esposa ficava em casa. Aí você sai para trabalhar, chega em casa, às vezes a janta não está pronta. Quem tem mais de 20 anos de casado aqui? Ih, rapaz, tem bastante gente com mais de 20 anos de casado. Aí olha só, você tem 20 anos de casado, aí você vai para trabalhar, volta todos os dias. Você chegou em casa, a casa estava arrumada e a janta pronta. Todos os dias. Aí passaram-se 20 anos, eu perguntei quem tem mais de 20 anos de casado. Aí você saiu para trabalhar, chegou em casa, a casa não está arrumada e a janta não está pronta, irmã Bruna. Aí o Leandro fica brabo. Só que a gente precisa entender o que se passa com os nossos familiares, gente.
A gente chega no trabalho, tem alguém lá cabisbaixo, a gente fala: o que que houve? O que está acontecendo contigo? Você não é assim? A gente chega na igreja, e aqui é lugar de família. A gente vê um irmão mais tristezinho no banco, às vezes está chorando. Aí você fica assim: pô, o irmão está chorando, será que ele está adorando ou será que ele está triste? Aí acaba o culto, você vai lá e fala assim: irmão, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo bem, ó, qualquer coisinha eu estou aqui. Aí durante 20 anos, você chegando do trabalho, sua casa arrumada, sua comida pronta. Aí um dia você chega e não está arrumada, a comida não está pronta. Aí você, em vez de chegar na esposa e falar assim: o que houve hoje? Está se sentindo mal? Aí você já vai. Em casa a gente não tem a paciência, né? A gente teve na empresa, né? Chegou na empresa, como é que foi com o camarada da empresa? Rapaz, você não é assim, você é sempre alegre, o que houve? Eu estou mal. Aí você chega na igreja, no restaurante, no supermercado que você sempre compra, você já conhece todo mundo. Aí você está se preocupado com a postura de todo mundo, mas em casa, você já fala assim: ó, não faz nada em casa, depois de 20 anos. Aí o que acontece? Vai para onde? Me ajuda. O quadro. Irmãos, apaga esse quadro. Quando eu estudava, ainda era no GIS, ainda eu ficava doido para a professora mandar eu apagar o quadro. Batia para fazer poeira. Apaga esse quadro, irmão. Apaga esse quadro, deixa nada escrito lá. Sabe o que você começa a escrever lá? A minha família é uma bênção. O meu filho é uma bênção. Se existe algum irmão, alguma irmã aqui que o esposo ou a esposa, o cônjuge está afastado de Cristo, ele está afastado, mas é por pouco tempo, porque ele é uma bênção, ele vai ser resgatado pelo Espírito Santo. Ah, não está acontecendo. Ah, meu marido está desempregado, mas ele é um camarada esforçado, ele é um camarada inteligente, capaz, ele vai arrumar um emprego e essa situação vai acabar, ó, dentro de instantes. A gente precisa proferir bênção. E quando que a gente começa isso? Você começa já. Ah, mas eu já tenho 50 anos de casado. Começa agora. Eu tenho 10 anos de casado. Faça então, dá tempo. Eu tenho meia hora de casado. Começa de bem agora e vai embora. Não importa quanto tempo você tem de casado, ainda dá tempo de começar porque você ainda está vivo. Não importa se seus filhos já são casados. Às vezes a gente olha para o filho e fala assim: meu filho, você já viu um empresário, dono de empresa, um homem rico, que o filho não acompanha o pai, não consegue chegar, e mesmo que o pai dá auxílio, o pai dá suporte. Eu conheço gente que o pai vai lá e fala assim: filho, você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com isso. Aí o pai vai lá e faz tudinho, prepara tudo que ele precisa para trabalhar. Ele começa a trabalhar com o suporte do pai, passa alguns meses, aquele empreendimento acaba, ele não consegue levar em frente. Aí o pai fala assim: não é possível, o que você quer agora? Eu quero isso, eu vou ficar contigo. Aí o pai fica com ele, durante 2 anos o pai está com ele, a coisa está funcionando. O pai sai de perto, o troço afunda. Aí o pai fala: eu não sei o que é isso, só que o pai tem que olhar no quadro. Talvez lá atrás, o pai disse assim: ó, esse menino é incapaz, não vai dar para nada. O quadro tem que ser apagado. Pode passar por gentileza, mais um? Para a gente não passar do horário, senão eu não sou mais convidado. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero deixar um texto para vocês aqui, que eu anotei aqui, para você depois refletir em casa, Mateus 7, 24 a 27, quando a Bíblia nos fala que nós temos que, aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, eles são como aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Que nós possamos construir a nossa família sobre a rocha. E como que a gente faz isso? Seguindo todos os seus ensinamentos, seguindo tudo aquilo que Ele propôs para nós. Irmãos, viver bem, viver de uma maneira bem sucedida. Lembra que eu fiz uma pergunta? Quem quer que a sua família seja bem sucedida? Irmãos, ser bem sucedido não é encostar na igreja, na porta, no estacionamento da igreja, o melhor carro entre os membros da igreja. Não é ter o seu cartão de dízimo como o maior cartão de dízimo. Ser bem sucedido foi aquelas coisas que cada um irmão propôs aqui, ó, ter paz, o irmão Nivaldo ali com toda a sua experiência, compreender um ao outro. Que lição que eu levo hoje do Senhor, irmão Nivaldo? Compreender um ao outro. Por mais que seja seu filho, ele tem uma personalidade e você tem outra. Por mais que seja sua esposa, seu esposo, cada um tem a sua própria personalidade. E quando você compreende isso, você vive melhor na sociedade. Só que hoje a gente está falando da nossa família. Que você possa viver isso. Que Cristo possa ser o centro da sua família. Que sonho é, queridos, para que nós possamos... O apóstolo Paulo, e a gente estava conversando ali com o pastor Pedro ali, a gente às vezes pode achar que
algo bem-sucedido é algo grande. Quantos de nós já não tivemos essa percepção? O camarada é bem-sucedido porque ele tem um melhor cargo na empresa. O camarada é bem-sucedido porque ele tem o melhor carro do bairro. O camarada é bem-sucedido porque a casa dele é a mais bonita. O apóstolo, a igreja do pastor Pedro, minha esposa, quando a gente sentou ali, posso contar? Eu sei que eu posso, né? Você vai deixar, porque você não sabe o que é, e se você falar que não, vai ficar mal para mim. Irmãos, eu não sei quantos já eram dessa igreja nesse tempo. Mas você sabe uma coisa, pastor Pedro, você sabe uma coisa que virou notícia no distrito? Essa parede aqui, ó. Quando foi colocado essas pedras nessa parede aqui, não foi, minha esposa? A gente conversou isso quando a gente chegou. Foi um negócio no distrito. Rapaz, vocês já viram a parede que colocaram na igreja de Canaã? Que coisa de doido! Mas o povo vinha aqui, eu acho que não vinha nem para cultuar, acho que vinha para ver a igreja. Acho que vinha para ver o negócio. Rapaz, esse negócio ficou bonito demais. O povo ficava doido. Eu lembro, a gente era da juventude, a gente vinha, não, vamos lá no Continental, vai ser onde? Vai ser Canaã. Ah, vamos lá, porque botaram uma parede lá, a gente quer ver. Minha esposa acha, a gente não lembra, a gente não teve certeza, mas parece que tinha um lustre também. Não tinha um lustre? Viu? A gente, rapaz, tem até lustre na igreja, que coisa, que doido. Tinha um mapa mundi também, né? Olha só que coisa, né? Como é que é o nome? Cadeira Luiz 16, olha só que coisa, não sei nem o que é isso. Depois vou pesquisar no Google. Cadeira Luiz 16. Vou ver o que é isso, eu quero ver. Eu vou ver onde tem para eu sentar nenhuma. É de comer? É de comer? Deve ser. Deve ser. Só não deve ser melhor do que aquele cachorro quente que estava lá fora. Tem lá, né? Mas brincadeira. Mas aí, irmãos, a gente acha que ser bem sucedido, né? Talvez alguém que passou ali, olhou para essas paredes aqui, naquela época principalmente, falou assim: olha, essa igreja é próspera, essa igreja é bem sucedida, olha que coisa magnífica. Mas o apóstolo Paulo, ele está de frente de uma igreja, eu já vou terminar, não vou passar do horário, prometo. O apóstolo Paulo está diante de uma igreja, queridos, onde a igreja é cheia, os bancos são tomados de pessoas, tem gente em pé, os dons espirituais se manifestam, há profecias, há línguas, há tudo isso. Existem curas nos cultos, nas reuniões, as pessoas são prósperas financeiramente, a ação social da igreja funciona a todo vapor. E o apóstolo Paulo, olhando para essa igreja, pensando nessa igreja, pega a sua caneta, o seu pedaço de papel e começa a escrever uma carta. E ele diz assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que retine. No verso 2 ele disse: ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, se eu não tivesse amor, nada seria. E ele fala no verso 3: se eu entregasse todos os meus bens para ser repartido aos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, a igreja de Corinto, no verso 13, primeira carta, no capítulo 13, ele está dizendo para essa igreja: ainda que eu conhecesse todos os mistérios do céu e da terra, porque ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então ele está dizendo para essa igreja: ainda que eu falasse a língua terrena e a língua celestial, ainda que eu conhecesse as coisas da terra, as ciências da terra e os mistérios do céu, ainda que eu fizesse tudo isso, ainda que eu sustentasse todos os pobres, que eu fizesse tudo que você possa imaginar, porque isso acontecia na igreja. Isso acontecia na igreja de Corinto. E ele fala assim: mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Então uma família bem-sucedida é uma família que é compreendida, irmão Nivaldo. É uma família onde o amor opera, onde o amor ele governa, onde a compreensão, onde a comunhão, onde a amizade, a intimidade, a liberdade, não libertinagem, a liberdade, o companheirismo, o respeito opera, o amor, aí sim você vai estar inserido, você vai estar inserida numa família bem-sucedida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa. Tire da sua mente que ser bem-sucedido é ter bens materiais. Ser bem-sucedido
é você ter uma família firmada na rocha. Ser bem-sucedido é você ter uma família em Cristo. Ser bem-sucedido é você ter uma família amável, que te ama e que você possa retribuir esse amor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Mais uma vez eu agradeço a irmã Graziele, agradeço o pastor Pedro pela honra da tribuna, pastor Leandro por ter intermediado no meu contato com ela. Agradeço a você que me ouviu, irmão Nivaldo, pelas águas de Solu lá. Eu ia contar das águas de Solu e ele falou assim, águas de Solu. Eu falei assim, amém. Então o pastor Pedro vai saber que não é mentira minha. Não bebiam? Era o gás da água. Que benção. Aí, tá vendo? Outra coisa que eu aprendo. Amém, amém. Os familiares dele é da mesma terra lá da minha mãe, como eu falei no início. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu posso orar? Posso? Se você quiser pensar aí, talvez, se você lembrou de alguém da sua família, de alguma palavra, esse é o momento que a gente vai orar. Então, vou fazer melhor. Eu posso tomar a liberdade de chamar pastor Pedro, por gentileza. Como eu disse aqui, o senhor também tem autoridade eclesiástica, autoridade pastoral sobre nossas vidas, sobre a minha vida também. Eu sou ovelha wesleyana. Então faça o senhor, por gentileza, essa oração. E eu já agradeço, tá, irmã Graziele? Leandro, obrigado mais uma vez. Que Deus possa abençoar. Espero em Cristo que você tenha sido abençoado nessa manhã. Espero que você tenha gostado. Desculpe se eu extrapolei em algum momento, mas que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Família aqui, Leandro, Bruna, Pedro, obrigado pela parceria aí. Deus abençoe. Meu pastor. Presbítero Rômulo, que Deus te abençoe. Amém. Fica aqui. Irmão, feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oh Espírito Santo, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, sermos ensinados, sermos discipulados. Às vezes, ó Deus, nós achamos que sabemos tudo, mas na verdade não sabemos absolutamente nada, porque o Senhor tem sempre algo novo para ministrar às nossas vidas. Apesar, ó Deus, das dificuldades e das lutas, o Senhor tem sido fiel para conosco, com as nossas famílias. E nós, ó Deus, que aqui estamos na Tua casa, aqueles que não puderam vir, que eles também sejam alcançados, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, e que nós venhamos, ó Deus, crescer em graça, sabedoria, discernimento na Tua palavra. Pai querido, muito obrigado pela vida do Teu filho, do presbítero Rômulo, Senhor. Continua ministrando sobre a vida dele, sobre a casa dele, sua esposa, seus filhos, as mais abundantes bênçãos do céu, Senhor. Sobre ele, Senhor, sobre a igreja da Rua 20, assim como nós aqui, Senhor, em Vila Canaã, que fomos abençoados nessa manhã, Senhor. Que o Senhor venha e continue derramando sobre nós a Tua bênção. Eu oro, Senhor, e agradeço a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome o teu assento por um momento. A irmã Graziele vai vir aqui à frente. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Eu gostaria de estar chamando aqui o presbítero Rômulo novamente. Gostaria de estar agradecendo aqui pela EBD, pela essa participação. Nós estamos dando aqui uma pequena lembrança em agradecimento, tá? E não precisa. Que Deus continue trabalhando na sua vida, no seu ministério, sua casa, esposa, filhos, tá bom? Deus continue abençoando. Eu gostaria de estar passando para quem pudesse estar ofertando conosco, né? O André vai estar tirando a oferta, por gentileza. E logo mais nós teremos nosso culto, né? De celebração. Alguns irmãos vão estar na Bramil, né? Bramil 2, né? Hoje estarão cultuando no Bramil 2, mas eu agradeço a Deus por cada